Fala galera, sejam bem-vindos ao quadro aqui. Hoje estamos com uma surpresa, uma visita surpresa super importante. Um cara que começou no mercado financeiro, depois foi para a política. Então hoje estamos aqui com o Vinícius Poit. Prazer estar aqui com você, muito obrigado por estar participando do nosso quadro aqui. E, Poit, queria que você primeiro se apresentasse um pouco para a turma que não te conhece, enfim, falar um pouquinho do seu passado até chegar hoje aí. Legal, primeiro agradecer o convite aqui, né, para estar nesse quadro, dar um pouquinho da minha contribuição para vocês. Primeiro que eu nasci em São Bernardo do Campo, sou filho do Wilson, engenheiro, doutora Marisa, médica, ambos filhos de imigrantes, minha mãe, filha de italianos que vieram para o Brasil para tentar a vida, com uma na frente e outra atrás, né, começaram do zero. Meu pai, de pequenos agricultores lá no interior de São Paulo, região de Oswaldo Cruz, Rinópolis. Então não tinha nem luz elétrica até os 13 anos de idade. Veio para São Bernardo fazer engenharia na FEI. Minha mãe médica na MED Mogi, morava em São Bernardo, se encontraram na aula de inglês e ali começa uma história. É uma origem de uma família bastante empreendedora. Seu pai principalmente, né? Principalmente meu pai, o lado dele também, e da minha mãe, meu nono e minha nona, cara, vieram sem nada. Hoje, meu avô, pai de pai, já faleceu, minha avó é viva, e o nono ali faleceu, minha nona é viva. Mas, bicho, dos dois lados, assim, os avós, assim, ou uma costurava, ajudava numa venda, fazia, minha avó tinha um salão de beleza, meu nono uma lojinha de móveis, uma fabriqueta de móveis. Então, essa cultura empreendedora, pelos avós também, cara, eu lembro do cheirinho da loja de móveis, do meu outro vô lá no sítio, que moldaram quem eu sou, sabe? Vamos atrás. E isso, desde molequinho, me incentivou a fazer GV, fui fazer GV administração, porque eu falei, pô, quero fazer faculdade de fazer negócio, como é que faz? Né? E não é que a GV ou INSPER, ou que administração de empresas, não é isso. Hoje tem, inclusive, eu vi uma Link School, a faculdade do Álvaro Chocaire aí que fala, uma faculdade mais moderna. Tipo a Avenues, assim, ou não? Mas já na faculdade, mas, cara, com... No exterior isso ou não? Não, aqui, cara. Tem um campus ali na Brigadeiro, campus lá fora. Mas como é que chama? Soft skills, que desenvolve outras habilidades e não aquelas matérias. Você fala, por que eu vou precisar disso? Então, antes de ser deputado federal, ser empreendedor, agora estar à frente do estímulo, eu nasci em São Bernardo, tenho essa origem e muitos valores de família, de trabalho que eu carrego comigo. Que moldam você, né? Dentro do que você faz. Então, Poit, hoje você é conhecido por ser ex-deputado federal e ativista em prol da liberdade, mas já contou um pouquinho quem foi você um pouquinho antes da política, mas queria entender um pouquinho mais como que você foi parar no mercado financeiro e de por que você decidiu ir para a política e ser um formador de opinião depois da sua passada no Citi, enfim. Cara, minha ida para o mercado financeiro, para ser muito sincero, é uma questão de conveniência ali. Eu fazia administração na GV, na rua Itapeva, né, pertinho da Paulista. Mas então eu vinha de São Bernardo, baita de um trânsito para chegar na GV, depois voltar para São Bernardo, eu falei, cara, eu vou morar em São Paulo. E aí, então procurei um APzinho ali, bem pequenininho, kitnet que fala, né? Isso com uns 18, 19 anos. Para morar ali, isso, já tinha uns 19. Eu trabalhava com meu pai desde moleque, desde adolescente, um pouco antes até. Então nesse período eu GV integral os 2 anos. A hora que foi virar meio período, era hora de arrumar estágio. Então nesse momento eu procurei um lugar para, cara, não vou ir para São Bernardo e voltar, tinha condição, graças a Deus, eu falei, vou procurar um lugar para morar ali perto. Aí eu falei, vou trabalhar ali perto. Então na hora de procurar isso, eu falei, vou trabalhar onde? Aí pensei na Avenida Paulista, tinha uma turma que foi ali pro Bradescão, né, que é na esquina, o BBI ali, o prédio do Bradesco, tinha o ABN, que hoje inclusive é o prédio da CNN, onde eu vou lá comentar de vez em quando, e o Citibank. E o Citibank naquela época, não sei se naquela época era o maior banco do mundo, lógico que em 2008 a ação foi a menos de $1, tudo, né? O JP Morgan na época cresceu e por aí vai. Mas o Citi era o Citi. Falei, cara, fazer estágio era no Citi, tá pertinho ali, eu gosto de investimentos e tal. O único processo de estágio que eu prestei. Jura? Fui lá na companhia de talentos, acho que é CEE, alguma coisa assim. Tem. Prestei, dinâmica, eu até gostei, assim, eu falei, pô, poderia fazer mais processo, mas eu falei, cara, eu quero trabalhar da faculdade, uma corporação grande, né, eu tenho experiência e aprendizado com empreendedores, mas o empreendedor pequeno, raiz, que era o caso do meu pai, minha mãe tinha um pequeno consultório, meu nono uma loja de imóveis, meu avô
uma vendinha lá em Rinópolis. Um pouco de cada, né? Então eu vou trabalhar na maior organização possível para aprender. E aí entrei no Citi. Aí eu lembro que na época, tem 2 vagas, você passou aqui, tem RH Tá. e Client Acquisition, área comercial do Private Bank. Eu falei, pô, mas é essa daí mesmo, a área comercial, não sabia nem o que fazia. E aí comecei numa área que tinha no Private Client Acquisition, que você tinha que ler notícia, puxar no Serasa, montar um perfil do cara que vendeu as empresas, tinha liquidez, e dar para alguém fazer o cold call, né? Fazer aquela primeira ligação, sou do Citibank, parabéns e tal. Você preparava o material para o cold Então eu call. preparava o material, carregava a caixa, arrumava as coisas. Entendi. E aí eu fui tendo outras experiências, passei por Know Your Customer, ou Know Your Client, um processo de conhecer o cliente. Sim. Passei pela área de um pouquinho comercial, depois fiquei na área de investimentos. Então era um investment advisor, dava as teses de investimentos, entrava aí, eu já falava com o cliente na linha, junto com o banker, tradeava numa mesa pequena de operações que tinha no banco, então foi muito legal. Então a sua conexão com o investimento começou aí no Citi, né? Começou no Citi. Eu já tinha algum interesse assim. Dada a faculdade. Da faculdade, eu gostava mais das matérias, lembro? Matéria que eu aprendi a calcular o valor presente de um título de renda fixa, de uma LTN, ou seja lá o quê. Sim. Então eu já começava a gostar mais dessas matérias, falei, vou para banco. Entendi. E ali no banco eu adorei, uma corporação grande, né? Eu falava às vezes com gente dos Estados Unidos, gente do México e tal, então te dá um senso foi de muito importância legal. Também, né? Mas eu fui pro Citi pela conveniência. Entendi. Só que hoje eu sou muito grato. Outro dia encontrei uma turma do Citi, foi uma baita escola. E aí depois do Citi, voltei um pouco para uma empresa que meu pai tinha fundado, chamava Poit Energia. Ajudei ele, isso de 2010 a 2011. A gente organizou um deal, a gente vendeu 100% do negócio, eu estava no conselho já, aí estruturei nosso family office, aí montei um fundo de turnaround, que a gente fala, né, reestruturação de outras empresas. Eu e um amigo meu do Citi, inclusive, Humberto, pegava empresa pequena para arrumar para vender. Entendi. Montei o site, recrutamento online, e aí fui parar na política. E muito desse movimento para a política é o senso de propósito, o senso de retribuição. Hoje eu coloco nome para isso, né? Mas antes eu não sabia muito bem o que era, mas era uma procura interna aqui, uma reflexão que começou na GV. Quando eu saí de São Bernardo e fui fazer GV, meu ensino fundamental e médio foi lá no ABC. Entendi. O ABC é muito grande, mas guarda características mais provincianas, todo mundo se conhece. Na hora que eu fui para a GV, eu entrei em contato com uma realidade que eu não conhecia. Famílias muito abastadas, segunda, terceira geração. Falei, cara, isso aqui é uma bolha. E aí começou um questionamento que veio culminar no que eu tenho certeza hoje do meu propósito, do que é algo óbvio no Brasil. Poucas pessoas enxergam e muito menos pessoas fazem algo de fato, que é ter a ciência do tanto de pessoas que têm acesso e o tanto de pessoas que não têm. Pouquíssimas pessoas, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, me incluo nelas, têm muito privilégio, têm muito acesso, muita ferramenta. Eu acredito muito em Deus, então foi abençoado. Muitas pessoas têm pouco ou quase nada no Brasil. Essas pessoas que recebem ferramentas têm que fazer algo. Então, se eu tive educação de primeira, saúde, segurança, o que eu vou fazer? Começou lá atrás com alguns projetos sociais, mas a hora que eu me questionava como dar escala é a política. Entendi. E a política é onde a gente mais precisa. De pessoas que representam a população de fato, com propósito, que estão lá para servir e não serem servidas como reis, né? Eu tenho muito político, vive de privilégio, acha que é o reizão da cocada preta, mas não é assim, cara. A gente precisa fazer a nossa parte. Então fui para a política com esse espírito de retribuição, de cortar privilégio, de fazer acontecer mesmo, principalmente para quem eu representava, que são os empreendedores, pessoal de inovação, startup, pequeno comerciante. Política realmente no Brasil é um... Falei antes de você entrar aqui com o Gui, ou você acompanha a política no Brasil ou você é feliz. Hoje em dia, né, um pouco, porque... É difícil, cara. É difícil. Agora mas tem um negócio, tem que acompanhar. A frase que me motivou a ir para a política, uma frase do Platão adaptada, o preço que você vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, de alguma maneira, você tem que participar. Seja votando consciente, ajudando algum candidato, se filiando, cobrando pelas redes ou até se candidatando, como foi o meu caso. Mas eu comparo com um condomínio de prédio, né? Quantas pessoas não moram, né, num condomínio de prédio? Quem é que vai na reunião de condomínio, se propõe a ser síndico? Mas muito pouco. Muito pouco. Porque é um puta saco, briga, tal, né, rolo, aí o síndico, não sei o quê. Mas aí de vez em quando você fica reclamando. Aí, olha lá, fundo de obra, aí o portão não funciona de novo, esse síndico está sobrefaturando. E aí começa. Todo mundo sempre julga e acha numa reunião de condomínio.
o Brasil tem um condomínio grande. É um reflexo. 210 milhões de pessoas, 503 síndicos representando lá na Câmara. E aí? Você não vai cobrar? Porque a fatura vem, e o imposto é alto. Não. Então eu fui lá para representar a gente, cara. E para tentar alavancar e formar outras pessoas para irem também. Exato. Eu particularmente não acredito em reeleição. Acho que as pessoas têm que ter sucessão, oxigenar a política e cada um servir um pouco. Entendi. A primeira vez que eu te conheci, Pote, foi numa reunião quando vocês estavam começando o projeto do Novo, na casa do Jamie Ozzy, acho, se não me engano. Você estava começando a falar um pouco sobre política, eu falei, puta, é um cara que pode trazer um certo respiro, né, pra política. E aliás, uma baita família, né? uma baita família. Eu falava com o pai deles, né, que é o... Jamie, acho. É Jamie também. Jamie. Os dois têm... eu acho que é. Aí tem o João. O João e o... eu conheço o pai dele, que é o Jamie e o João. Mais o João. E tem mais 2 irmãos. Tem mais 2 irmãos ali. Então, pô, a família é espetacular e que sempre acolheu, sempre apoiou as boas causas. Depois a gente começou a falar de cannabis medicinal. Eu lembro que eles tinham montado um negócio desse. Foi uma pauta que eu enfrentei na Câmara também. Aliás, apoiando, né? A gente não está falando de nada de recreativo, de liberação. Sim. Inclusive que eu sou contra a descriminalização, já coloco logo das drogas. Sim. Mas, cara, cannabis medicinal é o que a gente fala no mercado no-brainer, né? Porra, um negócio que ajuda a tratamentos paliativos, autismo, epilepsia e por aí vai. Então não tem como você falar, não pode usar por algum critério. E eu ainda que sou cristão, evangélico, cara, religião num assunto desse não dá para colocar. Pode. O que você pensa mais da atual relação de aparelhamento das instituições com o BNDES, a Petrobras e agora o BGE, né? O que você espera dos próximos anos com o PT no cargo? Cara, primeiro, né, aparelhamento de instituição, cara, não tem jeito de dar certo. Eu falo até para quem questionar, mas e a governabilidade? Você tem que dar cargo para os partidos. Coloca no mínimo um critério. Quer dar alguma indicação, poder de indicação para um partido? Beleza, o PP, o republicano, sei lá o que, pode indicar. Mas indica alguém qualificado. Pô, só tem porcaria aí no partido para você indicar, só tem pilantra? Indica alguém com currículo, alguém que sabe de petróleo, de pré-sal, de o caramba ali, para tocar na Petrobras. Alguém sabe da área da saúde para estar na Anvisa. Né? Alguém que sabe da área de asfalto, de construção, de infraestrutura para estar no Ministério da Infraestrutura, do Turismo, do Esporte, por aí vai. Não pode ser um mero cargo para você ficar fazendo negociado. Isso joga o Brasil pro buraco. Olha o que aconteceu, o maior escândalo da história, possivelmente, né, alguns falam de corrupção no mundo, é o petrolão. As autoridades americanas calcularam isso daí, mais de 50 bilhões de dólares, um negócio assim que não dá nem para calcular. Parece que é brincadeira no fundo, né? Por causa do aparelhamento da Petrobras. E assim vai com todas as instituições. Então a gente está nos dias que, quem assistir esse podcast hoje, ou quem assistir amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, a discussão vai ser a mesma. O que eu vou falar vai estar atualizado. Troca-troca em ministério, cargo do governo, Lula está pensando em dar um ministério tal para o fulano de tal, porque fica usando o cargo como moeda de troca. Está afadada ao fracasso essa prática. E aí, diga-se de passagem, não é só com Lula, com todos os governos anteriores, é o tal do presidencialismo de coalizão. É o presidente precisando ter apoio do Congresso para passar as pautas. Diferente de um parlamentarismo, por exemplo, de quem elege o presidente, o primeiro-ministro, o executivo, é o próprio Congresso. A população elege os congressistas vão lá e escolhe um para tocar o país, que está alinhado com a pauta da Câmara. Por isso, inclusive, eu sou a favor, eu sei que é talvez uma utopia, uma média a longo prazo, a gente rever o sistema de governo brasileiro. Esse presidencialismo já era. Vamos modernizar? Vamos rumar para um parlamentarismo, algum outro tipo de coisa, o semi-presidencialismo, para não ficar tão na mão do Congresso. O governo fica na mão do Congresso. E aí bota lá a governança ainda que gosta de fazer negociata. Antes era o mensalão, lembra? Escândalo do que pegou o PT. E aí, pegou o PT, pegou Valdemar da Costa Neto, que agora está ao lado do Bolsonaro, pegou vários outros políticos que foram presos, cara. E aí não era troca de carga, era a grana viva. Entrega para cada deputado para votar. Depois veio o petrolão, contrato com construtoras, dinheiros em offshore, esquema mais robusto. Agora é uma emenda de orçamento secreto, cargo em ministério. É a mesma fórmula, sabe? Só usando ferramentas diferentes. Não dá. Vai ferrar o Brasil. As decisões,
Ainda bem que a gente passou a autonomia do Banco Central. Eu ia falar isso. Como é que decisão de política monetária pode ser baseada em decisões políticas e não técnicas? O presidente não pode ter absolutamente nada a ver com isso. Cara, não pode ter nada a ver com isso. A surpresa, ou não tão negativa ou positiva para alguns, é o ministro da Fazenda agora, que para alguns está indo bem, ou para outros é o menos pior, que está dando algum tom de equilíbrio ali, porque está sofrendo, inclusive, ataque, o Haddad está sofrendo ataque da própria Gleisi Hoffmann, do pessoal do PT, sim, mais agressivo, porque ele buscou pelo menos ter diálogo com o governo, ele parou com os ataques com o Roberto Campos, começou a ter diálogo com o Banco Central, porque, pelo amor de Deus, o cara quer influenciar no Banco Central, o cara, o Lula, né? E a turma do PT, quer influenciar no preço do combustível na Petrobras, quer influenciar onde não conhece. Ninguém é bom de fazer tudo. Então, espero eu que, eu vou te dizer, tirando alguns cargos de cima, né, presidência, alguma coisa dessas estatais, tem um corpo técnico muito bom. BNDES tem muito craque ali. Eu espero que as decisões ali no frigir dos ovos sejam tomadas de maneira mais técnica. Eu não quero ver também o BNDES emprestando dinheiro, financiando empresas brasileiras, construtoras brasileiras que vão fazer obra na Venezuela, que vão fazer obra em Cuba, que vão fazer obra na Argentina, porque depois a gente não recebe. Os escândalos de corrupção que tiveram, recomendo o livro A Organização, da Malu Gaspar, conta o caso da Odebrecht, escândalos de corrupção que tiveram, empresas brasileiras que levavam dinheiro do governo aqui, realizavam um trabalho lá e depois o governo fica devendo para o nosso governo. Não pagavam. E as empresas brasileiras que levavam dinheiro do governo aqui ainda distribuíam um pouco para o partido. Pelo amor de Deus, gente. Parece história de novela, né? Então, exato. Esse aparelhamento não dá em nenhuma das empresas. Contrata gente técnica. Ah, mas o fator político não pode ser descartado. Tudo bem. Traz os caras dos partidos e fala, tudo bem, eu deixo você indicar, os republicanos. Agora bota alguém bom, vai ser sabatinado, tem que ter currículo. Pô, não tem? O Haddad foi um exemplo muito clássico disso. Ele cometeu um gafe no começo. Acho que uma primeira palestra dele, alguma coisa, ele cometeu uma coisa muito profunda, mas você vê que é um cara que não entendia muito. Então ele confundiu a CVM com a CMN, alguma coisa assim. Falando de uma autoridade para um cara que assume o cargo dele, a gente precisava de alguém mais, né, com um track record ali mais, cara, você a par, né? Aí esse que é o problema, né? Igual quando a gente compara o Lula com o Bolsonaro, deixar muito claro, tá? Eu votei no presidente Luiz Felipe Dávila, presidente da República. Eu sou um cara mais eu falo que é uma direita do diálogo, direita civilizada, é a direita do Tarcísio, a direita do Zema, é outro negócio. Mas a imprensa é assim, né? Agora é tudo gafe. É gafe do Haddad, é gafe do Lula, foi uma gafe, não sei o quê. Rapaz, se fosse o Bolsonaro falando isso, era couro, entendeu? Couro. Muda. Antes era orçamento secreto, usando orçamento para comprar. Agora Lula tem folga no orçamento para administrar com os deputados, parari, parará. Então, não pode ser dois pesos, duas medidas, né? Tanto essas posições e falas extremas de direita ou de esquerda, corrupção de direita ou de esquerda, é ruim do mesmo jeito. Concordo. Farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. O que eu acho do PT no poder, né? O final da pergunta eu acho que a gente tem que trabalhar duro para unir a direita e ganhar a eleição em 26. Concordo. Não dá para ter uma perpetuação desse partido no poder. A oxigenação já é salutar para a política, e a oxigenação tirando o PT mais ainda. Porque se a gente não fizer nada, o Brasil eles tendem a endividar mais o país, botar dinheiro na circulação, parte da população vai sentir alguma melhora, e aí vai achar que tá tudo bom, e maravilha, e, cara, esses caras ficam mais tempo no poder. Para corrigir isso depois, mais uns 10 anos. É mais uma geração perdida. Então, que a direita se una para ter um candidato à presidência da República para ganhar do candidato de esquerda em 2026. A gente comentou do Banco Central, do Haddad. Ano que vem a gente vai ter a eleição do novo presidente do Banco Central. Como é que você... Só uma pergunta que eu pensei aqui no meio. Como é que você enxerga esse próximo capítulo importante para a economia? Porque a gente sabe que a política e a economia andam de mãos dadas, né? Como é que você enxerga esse próximo capítulo? Cara, com alguma preocupação. Porque o Roberto Campos vai segurar até onde pode, né? Que é o final do ano que vem, né? A partir no começo de 2025 começa o novo presidente que vai ser eleito. Exato. Então, eu vejo com alguma preocupação, porque se conseguirem passar sabatina todo um presidente do Banco Central que seja ideológico, que tome decisões, cara, a gente pode estourar esse país, né? Que vai jogar os juros lá para baixo artificialmente, a inflação comendo,
aí depois não controla a inflação, câmbio vai para o espaço, e aí? Todo o trabalho feito vai para o espaço. Exato. Então, eu tenho muita preocupação. É importante a gente ser diligente, ficar em cima e cobrar nossos parlamentares para ficar em cima também. Perfeito. Continuando aqui, como a gente viu com o aparelhamento dos órgãos, é o que o mercado extremamente fica receoso, né, com a política brasileira, né? É uma fala ali do Haddad, é uma outra fala do Lula ali. Levando isso em conta, como você balanceia a sua vida privada e os seus investimentos, dado esse furacão inteiro? Cara, quando eu fui para a política, eu saí um pouquinho do dia a dia dos investimentos. Uma, para não ter conflito. Duas, porque eu não tinha tempo. Tá. Então, fui lá, liguei pro Pera lá, meu amigo. Perão, administra aí para mim. Tá numa casa de investimento respeitada e tal. E aí eu passei a gestão. Tá. Porque eu pensava o seguinte. Primeiro, não posso ter conflito. Não posso, estar votando um projeto da Eletrobras e comprar a Eletrobras. Tá votando um projeto que muda a história do minério do ferro e comprar a Vale. Sei lá, algo do tipo. Eu falei, quero eliminar esse conflito de interesse e eu quero que alguém toque o meu dinheiro, que tenha tempo para fazer isso. Faça bem feito, né? Então, com tempo. Agora eu estou voltando a olhar um pouco, mas mesmo assim eu estou muito engajado no estímulo, que é esse fundo de impacto com crédito orientado que eu estou fazendo agora. Tá. E não estou o dia inteiro olhando o mercado. Não tem como. Então, não tem como. Aí eu, botei minha carteirinha lá, é o dinheiro que eu juntei até hoje, muito, não tão agressivo, então, Seu perfil é mais moderado ali? Cara, eu já tradei ações, já tradei opções, já fiz um monte de coisa, mas hoje eu tô mais em crédito privado, em renda fixa, então, meu caixa tá no CDBzão. Entendi. Né, Safe, fico olhando crédito isento, né, papéis isentos, Sim. Tem um CRA, tá com garantia, legal, qual que é a garantia desse papel, um CRI. Mas, por exemplo, é você que olha esses papéis ou é o seu... Não, eu mando lá e o meu gestor, né, o Pera, vamos botar o nome aqui, me manda, tem essa emissão aqui de Bem Brasil. O que é o Bem Brasil? Batatinha, né? Aí eu olho lá, tal. Não, tá um CRA de Bem Brasil, que é o fornecedor. Aí tem a due diligence, né, a recomendação. Fornece batata frita congelada para todo mundo, tal. Entendi. Aí a minha esposa é do mercado também. Ela, amor, eu não comprei essa, mas garantia em batata frita. Eu falei, tem coisa para vender lá. Aí a gente vai comer um lanche no Madeiro. Cara, tem o logo da Bem Brasil no cardápio. Falei, vamos pedir batata frita aí para pagar minha dívida. Aí vai no mercado. Então, tô brincando com essa, foi uma que eu comprei a dívida. Mas aí tem alguma coisa de Vamos, tem alguma coisa de Raiz. Então eles trazem a tese. Entendi. Aí eu leio, analiso, vejo se eu tô confortável. Essa é uma questão. Você, do conhecimento que você teve do Citi, você consegue ter sua própria opinião. Sim, eu fico olhando, mas como é que tá o juro real disso? Beleza, IPCA mais quanto, né? Então vamos olhar no juro real, IPCA mais 7, é um negócio isento, porrada. Deu rating de crédito. Ou é mais 9, mais 10, mas tem que pagar o imposto. O que eu estou prevendo da curva de juros? Isso tudo eu trabalhei e operei no Citi. A gente está prevendo que vai ter uma queda nos juros. Legal. Vale a pena travar alguma coisa fixa ainda ou não? Então, qual que é o rating? Estamos falando de crédito AAA. Teve muita oportunidade, a hora que o juros estourou, de AAA pagando IPCA mais 7. Cara, IPCA mais 7 isento num papel AAA... É um negócio... Então, era para mim, eu fui muito nesses papéis. Então, agora, a hora que começou a sinalizar um controle da inflação e a curva de juros caindo, aí o meu, marcando o que a gente fala, né, marcando na curva e não a mercado, que eu pretendo ficar com esse papel até o final, cara, aí minha carteira tá, aí vem 120, 130, 140, 150 do CDI. É a renda variável da renda fixa, né? Porque a curva vai fechando e eu tô travado lá. Então, vou embora, eu não pretendo vender. Aí, para compor, eu vou ali no fundo imobiliário, no Fiagro também, renda extra ali que eu gosto. Porque, eu falei assim, na época, num período de transição, eu falei, tem que ter alguma rendinha ali. Uma que eu gosto do conceito do Fiagro e do fundo imobiliário. Ele também acompanha a taxa de juros, então tem muito papel descontado, porque a hora que fechar a taxa de juros, vai subir o valor do papel, o aluguel que está lá é o mesmo. Só que um aluguel de 10 sobre um papel que custa 100 é uma coisa, né? Aí, a hora que fechar a taxa de juros, esse papel vai ter que ir, porque esse aluguel aqui não pode ser tanto também, assim. Então, cara,
Dá uma diversificada ali que você gosta. Eu dou uma diferença. E tem um pouquinho de fundo mais multimercado, Tá. alguma coisinha que tem ações, mas menos. Então Mas tem tudo uma- por meio de gestores. Eu não tenho ação direto mais. Direto, Vendi entendi. tudo. O que eu Não, tenho mais agressivo é algum fundo de ações ou multimercado. Tá. Que fazem o E, papel ali de... os Fundo. gestores, e aí os gestores que a gente já todo mundo conhece, Sim. e um pouco de fundo imobiliário e fundo de Fiagro. Entendi. Legal. Boas classes para ter. É engraçado porque a gente olha as pessoas, você falando, né, com muitos seguidores e tudo mais. Eu, particularmente, e mais um pouco, a gente gosta de ver como é que vocês investem, como é que vocês pensam, como é que é a diversificação, e é legal entender um pouco que cada um tem, cada um tem um perfil, cada um investe naquilo que sabe, que é o que seria o ideal, né? Cara, eu li, por exemplo, o livro do Rei dos Dividendos, lá, do Barsi, Do Barsi. né? Pô, adorei, Você cara. gostou? Uma vez eu fui no podcast deles lá, do AGF, né? Ações Garantia Futuro. Da turma deles, foi muito legal. Adorei o livro. Saí dali e falei, cara, eu vou montar minha carteirinha de dividendos. Só que, pô, eu não gosto também de montar sem estudar. Não tem como. Pô, mas não tô conseguindo estudar. Mas aí uma coisa que eu fiz foi comprar um pouquinho dos Fiagros e fundo imobiliário pensando ali também. Entendi. É um outro conceito, mas eu falei, cara, eu acho que está fazendo sentido, esses caras estão pagando, bicho, 17% ao ano, estão pagando uma porrada, a hora que fechar a curva vai valorizar a cota, então eu vou posicionar nesses fundos nesse momento, mas ainda não fui nas ações. Entendi. E você acredita que eles não gostam de fundos imobiliários? Eu lembro disso. Por isso eu falei, eu fiz isso, mas, cara, eu sei que eles não gostam. Você pensou do dividendo, mas você foi pela estratégia dos fundos Eu fui com um imobiliários, conceito não? de dividendo, sim. Sim, entendi. Mas fui para a estratégia de fundo imobiliário de ações, porque é um negócio que não tem a chance de valorização como uma ação, né, e uma porrada, é outro conceito. Mas, e outra coisa, aí quando olhar isso aqui, tá bom, mas o que está por trás, né? Primeiro, olhar algo mais diversificado, não olhar um fundo imobiliário que compra um ativo, né, monoativo e puta, ele fala, tijolo, né? Tijolo ou papel. Então, tem fundo imobiliário que, pô, ali dentro tem vários papéis, é um negócio com mais liquidez, mais fácil você vender um e comprar o outro. Exato. Pô, esse aqui desalugou, já pega outro. Então, um negócio mais tranquilo. Eu gostei da cabeça, porque é legal, né? Mesmo que você trabalhou no CID, você ainda tem a veia, né, do mercado financeiro. Sim, né? Eu gosto pra caramba. Se eu tivesse mais tempo, eu já estava ali operando ações, comprando minha carteira. Minha esposa opera mais ações. Entendi. Minha esposa daquela, não, eu tô PetroRio. Aí comprou um monte de PetroRio. Vamos, e aí outras coisinhas que ela gosta lá. Entendi. Legal. Você teve uma grande participação, né, como relator no marco das startups. Tendo em vista a sua veia empreendedora, né? O governo estadual colocou na semana passada a educação financeira na grade curricular do ensino médio. O que você vê como sendo aspectos necessários de se trabalhar nessas novas gerações que estão por vir? Cara, educação financeira e empreendedora também. É legal as novas gerações saindo da escola, saindo do ensino médio, saindo da faculdade, querendo gerar emprego. Não só querendo procurar emprego. Eu já vejo isso uma diferença na minha turma da GV. A maioria, né, eu inclusive, fui para o Citibank. Não, processo de trainee do Citi, Unilever, Procter, Itaú, grandes bancos e tal. Esse era o sonho. Era o pensamento mais engessado. Poucos falavam, não, vou montar um negócio. Né? Entendi. Então, hoje já tem muito mais gente falando, vou montar um negócio. Isso já é muito legal. Agora, e lá no comecinho? Cara, na escola, inclusive, eu lembro que, quando eu era moleque, eu lembro do meu pai reclamar dentro de casa, arrumar lá a Elzinha, que era a diretora lá do Estoco na escola, arrumar para ele dar uma palestra, falar com os outros, falar, chega, né? A escola só pede dinheiro. Então a molecada aprende, pai, vai ter uma excursão, nós vamos para a Bienal, vamos para o acampamento, vamos para o sei. Pô, mas vamos ensinar essa molecada a ganhar também? E aí eu lembro que começou um negócio de troca de feira de livro, de negociação, pequenininho, mas para ensinar desde cedo o gostinho de ganhar dinheiro, o gostinho de fazer um negócio, de comprar um negócio por 1, vender por 2. Aprender a fazer isso. Isso é muito valioso pro dia a dia. Hoje, às vezes, eu fico olhando até amigos e amigas próximas. Cara, eu não consigo ir numa loja, comprar uma camiseta e não pedir um desconto. Não tem como. Não tem mais como. Forte que a gente. Não tem um desconto? Não tem, não sei o quê. Tá bom, mas aí tem gente... E minha esposa é mais cara de pau ainda. E a gente se dá bem, entre outras coisas, por causa disso. Porque tem gente que fala, não, vergonha, vai pedir desconto. Pô, e daí? Qual o problema? Aí você pede e às vezes leva. Tem gente que tem margem.
Ou no mínimo, pô, mas não tem desconto, então você divide no cartão? Divide. Qual que é o máximo? Sabe aquele conceito? Cara, é o mesmo preço para pagar agora. Ou no cartão, porra, não adianta para quem está assistindo negócio final ter que dividir o máximo de vezes possível. Exato, juros a... Ué, ganhar na aplicação lá, 100%. algum ganhozinho tem. Então, esse tipo de historinha, cara, se tem desde o começo, né? Da onde veio o dinheiro? Sabe, o gostinho de ganhar o próprio dinheiro. Saber que, pô, você tem que trabalhar para conquistar. Eu lembro quando eu era moleque, meu pai fez um exercício, e aí, novamente, eu cito muito ele, né, e minha família, porque aí é que eu falo, cara, tive oportunidade, tive algumas bênçãos e privilégios que agora eu quero fazer jus para devolver para a sociedade. Sim. Mas eu lembro, sei lá, com 8 anos, ou 9, alguma coisa do tipo, abriu uma conta poupança no Itaú, na época me deu um cartão. Mas tinha 9 anos, 10, né? Eu lembro se podia, é tipo alguma coisa assim, 10, 12 no máximo. Mais ou menos. Mas era o ensino fundamental. Tá. E aí é o seguinte, ó, tua escola custa R$500, e na época eu lembro que era uma escola muito boa em Santo André, e custava uns quinhentão, hoje deve estar uma bala. Eu vou depositar esse dinheiro nesta conta aqui e você vai pagar a tua escola. Pelo menos para você saber quanto custa. Entendi. Você pegar um boleto na mão, saber que tem que pagar aquele boleto, sabe? E além de você aprender, você valorizar, né? Isso, você vai... Caraca, olha o tanto de dinheiro que tá saindo da minha mão, 500. Para uma criança de 9, 10, 11 Pô, imagina, você ia lá na lanchonete, era luxo quando você comia um misto da lanchonete, custava 2, pegava uma coxinha naquela época, a coxinha Coca era R$1 cada um. 500, nossa, dá para comer muita coxinha, imagina. Conceito de inflação pra galera. É. Então, você começa a ter dó do dinheiro, entendeu? Você fala, caramba, bicho, demora para juntar isso aqui. E aí você começa a ter valor. Então, esse conceito, a educação básica financeira nas escolas, cara, é muito importante. Seria o básico para falar, né? É o feijão com arroz. É o feijão com arroz. A saber, ó, tem que gastar menos do que você ganha. Porque se você gastar mais, como é que você faz? Vai se endividar? E aí? Não, simplesmente não dá para gastar mais do que você ganha. Aprender a fazer um orçamento. Dentro disso, era assim também, ó. Então, R$500 da escola, né? Aí, tantos aqui para comer um lanche, né? Um vai levar lancheira, tal, vai dar, sei lá. Ou aqui para ir no cinema ali comer um Mac, né? Fazer sua vida, né? Cara, molequinho, novamente, cara, ainda bem que tinha uma família que podia me dar essa oportunidade. Sim. Aliás, Mac, eu fico olhando, cara, eu não sei se o estômago que mudou de lá para cá, mas antes só comia Mac, Habib's e tal, né? Agora vai comer um Mecão ali uma vez por mês e olha lá também, olha né? lá. Mas, cara, minha mulher é mais saudável, quando eu falo, amor, vontade de comer um lanchão do Mac. Nem a pau, não vai comer isso aí, mas foi como escondido. Ela vem aqui no Nuggets e tal. Mas naquela época, cara, Mac era... Descia que nem água, né? Descia que nem água e era, puta, era a refeição do mês, assim. Eu lembro que era um tesão quando ia no Mac, assim. Então, botava lá um Mac por mês, não sei o quê, um cinema aqui. Você já começava a delimitar. Aí você aprende. Aí, esse negócio, para quem tem mesada, essas coisas, como é dentro de casa. Ó, toma aqui, 600 por mês. Você se vira, você não pode mais pedir nada. Aí aquilo, você sabe. Puta, 500 já vai pra escola, sobrou 5, o que eu faço? Caraca, eu tô querendo ir no cinema, então vou deixar de comer no Mac para poder... Aí você começa a gerir o teu dinheiro. Puta, pra que eu vou gastar dinheiro? E qual que era o intuito dele na época? Para que eu vou comprar coisa na cantina que é mais caro? Eu vou levar de casa, né? A educação financeira muda a ideia de uma criança. Começa a aprender, junto com a educação empreendedora também. Sabe, de ter proatividade, ter atitude empreendedora. Sim. Então, acho que isso aí é de suma importância, cara. Enquanto deputado eu defendi isso, enquanto candidato a governador eu defendi isso também. É importante ver, pelo menos, né, estou falando do estado de São Paulo, governador Tarcísio, claro. Mas que isso fosse colocado em todo o Brasil. Cara, cartão de crédito. Para cartão de crédito, ainda esse é um negócio em casa ainda, eu falo para a esposa. Aí ela fala, não, eu vou pagar no débito porque eu não quero ter a preocupação de ter o controle. Entendi. Tem que ter o controle da fatura. Mas, cara, em hipótese alguma que eu pague qualquer coisa no débito. Tipo, no-brainer. Quanto custa isso aqui? R$100. Crédito ou débito? Crédito, velho. Você vai ter 30 vezes aí. 2 dias a mais de CDI, se cair a fatura. No mínimo, no máximo, você vai ter 30 dias para pagar aquilo, porque só vai cair no dia que a sua fatura vencer. Exato. No mínimo, você ganha 2 dias, a hora que fechar a fatura. Cara,
Assim, é no-brainer, é crédito e dá para dividir no máximo. Ah, eu não gosto de dividir muita coisa, claro. Aí tem que ter o controle, pra você não ficar pendurando um monte de coisa. Mas é crédito. E é até curioso que isso aqui é só coisa do Brasil, né? Vai para os Estados Unidos, não tem essa. Não tem parcelamento. Sabe que a gente baixou um aplicativo, o Wise. A Wise? É. Eu tenho cartão. Pô, você tem também? Lógico. A gente, pô, depois de, cara, uns 5 anos que eu não faço uma viagem assim, despreocupado para os Estados Unidos. Aí, pô, 4 anos de deputado, pandemia, conheci a minha esposa no meio da pandemia, a gente está há 3 anos juntos, então a gente vai fazer uma primeira viagem esse ano. Tá. Cara, sem preocupação política, sem nada, 15 dias de férias. E aí a gente vai para Orlando e para Nova York. Tá. E aí, tipo, e aí, meu? Né, tudo que pensar, já vamos vender esse celular e pegar o outro. Aí, bom, primeiro que a gente está entrando nos restaurantes. Desde quanto custa um prato no Bubba Gump lá para comer um camarãozinho, né, junk, até um restaurante mais legal. Cara, lascou. Se começar a pesquisar o cardápio do restaurante daqui, você não vai mais. Você nunca vai. Tá tudo muito caro. Mas aí a gente falou, cara, a gente busca eficiência nos detalhes. Essa aqui é a educação financeira. Aí a gente pesquisou, já fica aqui o review aqui, benchmark, ó. Avenue, Nomad, Inter, que mais? C6 e Wise. Cara, a conta que tem mais moedas é o Wise. Sim. É mais de 50 países. Então você pode ter dólar, pode ter libra, pode ter moeda de tudo quanto é país. Não vou dizer outro, vai que não tem o que eu usei de exemplo. Real, tudo. Tem tudo. Aí você tem o cartão, é só uma continha lá da Fintech e você faz a transferência daqui na hora, no Pix, super rápido. E o spread que tem ali é o menor de todas. É o menor. E para sacar ainda tem um saque lá sem custo, tal. Então assim, eu fiz o benchmark e a gente falou, cara, qual que é o menor custo? É a Wise. Aonde que tem o desafio? Lá nos Estados Unidos não tem cartão de crédito. Você chega lá, por exemplo, você vai pagar tudo lá, você paga no débito, é em uma só, tem que ter o saldo na carteira da Wise. Senão não passa. Mas eu tenho que ter, a única coisa que tem que ter o cartão é às vezes você vai comprar o Booking, um hotel, ou reservar carro numa locadora, você precisa dar um calção. Você precisa. É um negócio assim, quer dizer, tem cartão de crédito, desculpa, não dá para dividir. Não dá para dividir, né? Sim, exato. Então o cartão da Wise não funciona. Aí já fica o feedback para a Wise. Mas eu tô contando isso porque, cara, a gente tá vidrado nesse negócio da Wise agora. É bom. E fica ali, puta bicho, como é que é? O câmbio tá 472, vamos mandar mais um pouquinho. 475. Agora não, né? Em 2020 foi aberta a empresa da Estímulo e recentemente você virou o CEO da Estímulo, né? Conta pra galera que não conhece a Estímulo, o que você faz, o que você assumiu o papel de CEO e o que você pretende fazer no longo prazo na empresa. Legal. Então, exerci o mandato de deputado federal, fui candidato a governador de São Paulo, fiquei em 4º lugar na eleição, foi um negócio para, falo que engrossar o couro, aprender a ter experiência, né? Porque ficou Tarcísio, Haddad, Rodrigo Garcia e eu, então foi um negócio legal para uma primeira eleição para governador. Aí depois trabalhei na transição com o governador Tarcísio, no Grupo Econômico. Também foi um baita de um aprendizado, né? Com o secretário da Fazenda atual, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Negócios Internacionais, poder entender mais de perto como funciona o Banco do Povo, a Agência Desenvolve São Paulo e tantas outras instituições que o Estado tem. E nesse momento eu estava pensando, pô, acho que eu vou fazer alguma coisa fora da política agora. Vou respirar de volta fora da política, né? Deixa o negócio da política e da vida pública, talvez, bem mais para frente. Estava no momento de acabar de casar também. Aí eu penso, poxa, vou constituir minha família aqui, vou fazer outras coisas aqui em São Paulo um pouco mais. E ali eu conheci o Estímulo num jantar. Fui no jantar de apresentação do Estímulo e, cara, fiquei encantado. Um negócio que nasceu em 2020, a partir de 50 cofundadores, entre empresas e pessoas físicas, que se juntaram no Zoom e falaram, cara, a gente precisa ajudar. Como é que nós vamos ajudar? Pré-pandemia, é isso? Pandemia, boom. Fechou tudo, fechou o comércio, as pessoas vão ser demitidas. E agora? Secou o crédito, não tem crédito no banco. O Pronamp, que foi uma atitude boa do governo, também não está indo para todo mundo. E aí? Nós não vamos conseguir dar emprego para todo mundo. Vamos ajudar quem dá emprego. Quem dá emprego no Brasil? 78% de todas as novas vagas de emprego geradas em 2022, por exemplo, vieram da microempresa à pequena empresa. Esses caras geram emprego. Micro e pequeno empreendedor. Microempresa fatura R$10 mil por mês para cima, até 400 mil por mês. Essa faixa, esse range de faturamento, gera a maioria dos empregos no Brasil. Então vamos ajudar esse cara.
Com o quê? Com crédito. Esses 50 cofundadores doaram dinheiro. A gente somou 57 milhões de reais em doação naquela época, muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro começou a rodar em forma de crédito. Aí a gente foi atrás de apoiadores para como é que dá o crédito? Somos uma associação sem fins lucrativos. Aí veio a BIS Capital para fazer o que eles chamam de CAS, Credit as a Service. Montar uma esteira de crédito, qual que é o score de cada empreendedor, como que a gente vai escolher a esteira, né, para analisar o CNPJ, o CPF, checar no Serasa, que doou para a gente também o serviço, a Nelway, outra base de dados importante, a ClearSale antifraude. Então a gente analisava o crédito para dar ou não dessa forma. Entendi. Visto que era um crédito chamado crédito clean, sem garantia nenhuma. Entendi. Eu dou o dinheiro sem garantia. Tipo, se o cara não pagar, não tinha como pegar um carro, um móvel, nada. Muito risco. Com base na história do empreendedor, na capacidade dele de pagar e no histórico dele de empresa, que tinha que ter 2 anos de CNPJ ativo. E aí a gente pegou uma fintech chamada BMP, Banco Money Plus, para gerar o que a gente chama de CCB, Carta de Crédito Bancário. Então era o Credit as a Service da BIS, com apoio do Serasa, da Nelway, da ClearSale, da Yugo para boletar, e o Bank as a Service da Banco Money Plus para gerar CCB. Então, com todos esses parceiros, a gente tinha estrutura para dar o crédito e encarteirar esse crédito na nossa associação para fazer a cobrança. Só que junto com o crédito, a gente dava aula com o Sebrae, aula de marketing digital agora com o Google, com a Meta, contabilidade com a Razonet, outro parceiro nosso. Então era um crédito orientado. Essa junção é muito forte. É quase infalível. Isso. A gente emprestava uma taxa fixa, equivalente ao Pronamp, 0,5% naquela época, muito barato. Não somos um banco, então somos um programa para ajudar o empreendedor. Cara, o empreendedor pegava esse dinheiro, tomava aula, a gente teve 3% de inadimplência, que é muito baixo, visto que não tem garantia, que é do mercado sabe. Track record melhor de todo o mercado do estímulo. Aí a gente emprestou dinheiro, voltou de novo. A gente falou, o que nós vamos fazer? Passou 2020, chegou 2021. O estímulo era chamado de estímulo 2020. É o que a gente chama de Relief Fund, ou fundo emergencial para uma situação. Mas a gente, teve uma inadimplência baixa, vamos continuar? Vamos. Aí a gente montou um FDIC, né? Fundo de Investimento em Direito Creditório. Né? FDIC. Montamos um FDIC, gestão da Galápagos, uma baita de uma gestora, administração da Singular, também reconhecida. E aí foi o Estado da Arte, que é o primeiro fundo de Blended Finance do nosso país. Blended vem de blend, né, de misturar. Sim. Iniciativa privada com a pública. Filantropia, não teve nada de público ainda, mas é filantropia para alavancar, para catalisar investidor de impacto. Entendi. Então a gente pegou todas essas doações, colocamos para dentro do FDIC, de modo que, se tivesse inadimplência do nosso empreendedor, ia comer primeiro desse dinheiro que é nosso já, das doações. Tem uma gordurinha ali. E aí, uma gordurona, porque 40 milhões de reais hoje no FDIC de subordinada, que são de doações, com 15 milhões de investidores que a gente captou. Essas doações eu não preciso devolver. Então, 70% de gordura com uma inadimplência média de 7. Ou seja, a inadimplência tem que multiplicar por 10. É uma gordurona, muita proteção. Isso deu segurança para a gente botar dinheiro no estímulo para receber de volta. É uma taxa de juros muito barata, de modo que eu consigo emprestar esse dinheiro para o empreendedor, pagar quem me emprestou e pagar os custos do estímulo. Então, o estímulo está crescendo agora. E nós vamos chegar num ponto que só com a nossa operação a gente paga as contas, não precisa de doação mais e cresce. Hoje a gente está operando em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco. É coisa já. Tem todos os outros estados para ir. Né? A gente tem os bancos estaduais de desenvolvimento para atuar. A gente tem o BID, tem o IFC do Banco Mundial, tem a CAF aqui nas Américas. Então tem muita coisa para fazer. A gente está muito animado. Então, acho que a visão é de longo prazo. Certo. É para ser o maior fundo de impacto com crédito orientado do país. Ajudar um monte de empreendedor, porque a consequência na ponta é ajudar a gerar emprego. A tese é gerar emprego. E para gerar emprego a gente tem que ajudar o empreendedor. Por isso que eu falo tanto que no governo também, eu militei nessa área no marco legal das startups, em prol da liberdade econômica, o governo tem que tirar o peso do empreendedor. Se você não ajudar o empreendedor, esse país não cresce. Ajuda o empreendedor porque ele gera emprego. Gerou emprego e tem renda na população. Estímulo2020.org.br
Entra lá, se você tiver um CNPJ 2 anos ou mais, pode se cadastrar. Em até 1 minuto vai chegar um e-mail para você dizendo se você tem crédito pré-aprovado ou não. Se não tiver, vai estar lá o motivo porque você não tem e um convite para você participar da nossa base, receber orientação, mentoria. Se tiver pré-aprovado em até 2 dias, mandou os documentos, mandou o extrato bancário e tudo que a gente pede, o dinheiro está na conta. É muito rápido, muita tecnologia, diferente do que a gente está acostumado com algumas vezes o dinheiro público ou Sim. de outras instituições, até privadas, que demora, pede até o número da cueca do cara, mas não dá o dinheiro, entendeu? A gente é mais prático porque sabe a dor do empreendedor. Vai direto na sua veia empreendedora Exato. também de tudo que você passou, né, Poet? Exato. Por isso que te designaram ao CEO da Cara, Estilo. agradeço muito a oportunidade de estar aqui e vim com um propósito. Depois que você muda essa chavinha de, eu tive muita oportunidade, Deus me abençoou, agora está na hora de eu fazer valer e retribuir, você não volta mais. Então foi assim que eu fui para a política, foi assim que eu fui para ser candidato a governador. E a hora que eu falei, vou fazer alguma coisa lá fora, tem que ser com impacto. Não adianta você, vou fazer alguma coisa, mas vai ajudar quem? Óbvio que você tem que, seu propósito, você né, tem que Poet? estar bem com você mesmo, Sim. tem que ajudar a sua família, priorizar a sua família, mas estando esse núcleo forte e tudo bem, vamos expandir essa retribuição, esse impacto. Show, que legal. Parabéns aí pelo novo cargo. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, tamo junto. Foi conversar com você. Valeu. Sempre um prazer. Sempre que você quiser aparecer e nos explicar mais, convidado. É isso, vambora.